a lista daqueles que vão largar. Dennis Mitchell larga na raia de número 1, Jerry Campbell. 2, Ato Boldon. Na 3, Dwayne Chambers. Na 4, Maurice Green. Na 5, Bernard Williams. Na 6, John Drummond. Na raia de número 7, Patrick Johnson, o australiano, na raia de número 8. Dá para se arriscar o favorito? Dá, sem dúvida. Aí o Maurice Green é o grande favorito. É bom lembrar que essa prova tem todos os atletas que quase estão ranqueados, a exceção do Tim Montgomery, né? Vamos acompanhar então. Raia de número 5, Maurice Green. Vem para vencer e até com tranquilidade. Com uma boa diferença em relação ao segundo colocado, Maurice Green, 9,98. Veja como ele abre a diferença em relação ao segundo colocado, o Chambers. A câmera colocada aí mostrando no detalhe ele já cantando vitória antes mesmo de cruzar a linha de chegada. E aí, Newton? O Maurice Green, ele com certeza era o favorito para essa prova. O maior adversário dele esse ano é o Tim Montgomery, que conseguiu a melhor marca do ano com 9,84. Um meet um pouquinho antes desse. Mas o Tim Montgomery não compareceu a essa competição. Eles colocam ali no detalhe o vento. Você está vendo ali? 0,8 metros por segundo. Né? Quase 1 metro por segundo contra a velocidade do vento. Porque, pelo regulamento, se houver rajada, alguma coisa do gênero, não vale, né, Adalto? Pelo regulamento, você pode competir com 2,0 de vento a favor. Aí ele estava com 0,8 contra. Sinal de que ele ainda foi prejudicado pelo vento, né? Você falava do favoritismo do Maurice Green antes mesmo da corrida. Ele foi o que conseguiu a marca abaixo do único, a marca abaixo dos 10 segundos. Nessa competição. Nessa competição. O melhor resultado dele, que é o recorde do mundo, são 9,79. Né? E ele é bicampeão mundial e nós esperamos que ele vença pela terceira vez o campeonato mundial, né? Muito bem, agora a gente vai acompanhar a mesma prova, só que para mulheres. E aqui a americana Marion Jones foi a principal atração para os londrinos. Marion Jones, você vê aí a norte-americana se posicionando para o início da prova. Olha o público, a festa que o londrino faz na apresentação da Marion Jones, Adolfo. É verdade, a Marion Jones ela tem substituído lá nos Estados Unidos, né, a Florence Griffith, a Evelyn Ashford, que foram os grandes nomes de velocidade no passado, e realmente ficou um pouquinho sem essas velocistas e agora apareceu a Marion Jones. Raia de número 5, portanto, para a norte-americana Marion Jones, que já dispara, vai buscar a liderança agora, vamos acompanhar no detalhe. A briga é boa com a Chandra Sturrup e ela consegue vencer, fazendo 11 segundos. Você tem no canto do vídeo os recordes, tanto da competição como mundial. Você vê que nesse momento ela não é a primeira colocada ainda. Mas a partir da metade para frente, né, Neilton, que ela consegue o sprint final para vencer a prova. Ela continua acelerando um pouquinho mais, né? E no final da prova ela me parece com uma maior capacidade, né, de resistência, de velocidade do que as adversárias dela. Aliás, em provas curtas vocês não costumam dizer que é um sprint, né, Adalto? A gente costuma dizer, ela consegue perder menos velocidade do que as outras, né? E aí o interessante foi a largada da Chandra Sturrup, né, da Bahamas, que saiu muito bem. A gente se fosse focar, a gente ia perceber uma diferença muito grande na saída entre a atleta da Bahamas e a Marion Jones. E uma recuperação fantástica. E sem queimar, o que é mais importante, né? Que é mais importante, sem dúvida. A Chandra Sturrup, ela consegue uma largada excepcional. Toma ponta, toma a dianteira, a liderança da prova, e da metade da pista em diante que aí sim a Marion Jones começa a recuperar, né, Neilton? É verdade. Agora, convém a gente lembrar o seguinte: a Federação Internacional está querendo limitar o número de partidas falsas. Eles querem eliminar o atleta que queime pelo menos uma vez. E tanto a Marion Jones como o Maurice Green são ferrenhos opositores a essa sugestão, que é até do pessoal da televisão. Por quê? Elas costumam queimar demais? Não, eu vejo assim... Ou elas perdem a concentração sempre que alguma outra... Com certeza. E a possibilidade de um atleta, por um motivo qualquer, queimar uma vez, existe. Né? E eu até concordo com eles, mas principalmente porque as regras que vão servir para esses atletas vão servir também para as crianças. E uma criança pode queimar uma largada e ele não vai poder nem participar da prova. Isso vai ficar ruim. Mas viu, Ney, só para lembrar que caiu por terra esse ano, não tem... Foi adiado. Foi prorrogado, quer dizer, né, essa possibilidade para entrar esse ano já não existe mais. Esse ano não, foi adiado para 2003. A queima da largada está ligada exatamente à concentração excessiva do atleta, porque a cabeça vira um pêndulo, né? Para você saber o momento do tiro para largar, então às vezes o teu pêndulo dispara antes que o vizinho, o concorrente, né, Neilton? Você tem que responder ao estímulo, que é o acústico, que é o disparo, né, da pistola,
E às vezes os atletas tentam, por um motivo ou outro, tentam adivinhar, né, quando vai ser dado esse disparo. Bem, nos 110 metros com barreiras, um duelo duríssimo entre o cubano Anier Garcia e o americano Larry Wade. Vamos conferir. Veja aí, raia de número 1, Tony Jarrett. Raia de número 2, o Larry Wade. Dominique Arnold. Na 3, Anier Garcia. Na 4, Colin Jackson. Na 5, e o Peter Cunningham, irlandês, na raia de número 6. A expectativa para os 110 metros, prova com barreiras. Vou lembrar que aí corre, né, o Colin Jackson, que é o atual recorde do mundo, já é um atleta de 34 anos, quer dizer, já não está fazendo as marcas que fazia, mas sempre é um nome respeitado na prova, né? Temos duas raias vagas, né? Aliás, exatamente, duas raias que dão vagas. E você vai ver no início da prova, Tony Jarrett vai buscando ali a liderança. Anier Garcia chega em primeiro. O cubano e com Larry Wade na segunda posição. 13:39. A marca do Anier Garcia, o cubano. Você vai vendo aí no detalhe como ele consegue imprimir mais ritmo ao final para cruzar em primeiro. E aí você vai vendo aí, com todos os detalhes. Linda imagem, né? Fala, Neilton. Lembrando que essa prova, a barreira média 1,6 m de altura, quase 1,7 m, né? E ela oferece uma resistência de pelo menos 4 kg aos atletas, né? Então, um toque na barreira ocasiona uma grande perda de velocidade. Muito bem, na verdade havia apenas uma raia livre. Aqui a televisão colocou apenas 6 competidores ali, mas havia 7 competidores no total. E o Anier Garcia, o cubano, acabou chegando em primeiro com 13:37. O Larry Wade em segundo com 13:45. Os 200 metros rasos para homens, especialidade do nosso Claudinei Quirino da Silva, mas ele não estava lá. A briga pelas medalhas ficou entre 2 britânicos e 1 americano. Você vê aí as raias, Christophe Cheval. Cheval é francês, Dennis Mitchell, dos Estados Unidos, raia de número 2, Marlon Devonich, da Grã-Bretanha, 3, Kevin Little, na 4, Christian Malcolm, na 5, Jerry Campbell, na 6, o Frank Fredericks, na 7, e Joan Chambers, na raia de número 8. Vamos acompanhar, então, 200 metros, meia pista. Céu fechado, encoberto, ameaça de garoa, mas por enquanto não há chuva. Refletores já acesos nesse instante. Vamos acompanhar então. O Chambers já vai tentando ali a primeira posição e consegue. Joan Chambers, na raia de número 8, com o cabelo colorido, cabelo vermelho. Veja aqui, ó, na parte de baixo do vídeo, como ele toma a ponta e vence a prova no final. Você olha para ele e fala assim, esse cara é um jogador de futebol, esse cara não é corredor, não. Ele já havia corrido muito bem os 100 metros, né? Lembra um pouco de jogador de basquete também, americano, né? É impressionante, sai atirando para todo lado ali. Sinal que ele melhorou o resultado pessoal dele, ele estava com 20,65, né? Como marca pessoal, melhorou bastante. E mais um nome para o Mundial. Joan Chambers, 20,31, Neilton. Correndo na raia 8, né? Sem ninguém para ajudar. Explica melhor isso para o assinante da ESPN Brasil, a diferença de você correr numa raia central e numa raia lateral. Nas provas, externo, principalmente 200 e 400, os atletas são sorteados, né, em quais raias eles vão correr. E no caso aí, ele pegou a raia 8, é uma raia de raio bem aberto, mas seria possivelmente mais fácil de correr, de fazer a curva, mas em compensação você não tem nenhum adversário, você não sabe como é que estão os seus adversários, você corre na frente de todo mundo. E ele conseguiu, mesmo sozinho, a maior parte da prova, sem ter noção de como estão os adversários, puxar o ritmo da prova e fazer a melhor marca pessoal dele. O maior problema nesse caso, para ele que estava nessa raia externa, é a largada, que a largada é feita na curva, né? A largada é feita na curva e ele não observa ninguém. Ele não sabe exatamente qual o comportamento dos adversários dele. Ele não sabe se ele largou rápido demais, fraco demais, né, qual o posicionamento dele durante a prova. Em competições em que existam mais de uma vez o atleta tem que correr, então na final, digamos assim,
os atletas escolhem as raias do meio, sorteiam as raias do meio, raia 3, 4, 5 e 6. Numa competição como essa, não. Provavelmente ele não era um dos favoritos, não deram para ele uma das melhores raias. É um detalhe curioso e, ao mesmo tempo, importante. Quer dizer, a gente tem aquela visão periférica que eu tenho a impressão que só é tomada depois dos primeiros 100 metros, né, Adalto? Quando ele completa a curva, é isso? É verdade. Na verdade, ele perde referência dos outros atletas, né? Ele não tem nenhuma referência, quer dizer, não é o caso, não é essa a palavra, mas ele, se fosse uma corrida de fundo, ele seria o lebre do grupo, né? Mas, mesmo assim, tem alguns atletas que até preferem correr. Tanto de atletas, às vezes, muito altos, preferem correr nessas raias, né? Porque quando nós temos o raio, como ele é muito mais aberto, fica um pouco mais fácil de correr. Muito bem, a gente vai mostrar para você agora os saltos triplos dos 2 primeiros colocados entre homens e entre as mulheres. Salto triplo, a modalidade com o maior número de medalhas para o Brasil em Olimpíadas no atletismo. E a gente vai ver aí apenas o filé mignon, né? A nata, o que de melhor aconteceu. Você vai vendo o Larry Attic, da Grã-Bretanha. Toda a concentração para a realização do salto triplo. E o público, claro, no ritmo, no compasso, tentando passar toda a energia, né, que vem da arquibancada para o atleta. Ótimo salto. Ele fica realmente... Eu não sei se ele está vibrando ou se está inconformado, porque ele queria 1 centímetro a mais ali. Eu penso que ele... Explica pra gente a reação dele após o salto. Ele fez um bom salto, mas o último dos saltos, né, o terceiro salto, que teoricamente é o mais fácil de todos eles, ele bobeou um pouquinho no toque no solo e a perna flexionou um pouquinho. Então ele percebeu isso, que poderia ter saltado um pouquinho mais longe. Larry Attic fez aquele salto, agora você vai vendo o Edwards, Jonathan Edwards, conseguiram uma marca melhor. Visualmente, a gente tem a impressão que a marca dele superou a do Larry Attic. A gente não tem a confirmação oficial, Neilton, mas olha lá, visualmente a impressão que a gente tem é que foi melhor, com né? certeza é o salto da vitória dele, 17,29. O Edwards, que é o recordista mundial, e vai estar também em Edmonton competindo. A Inglaterra fez nessa prova os 3 primeiros colocados e, segundo a imprensa inglesa, eles esperam repetir os 3 primeiros colocados no Campeonato Mundial. Coisa bem presunçosa, né? Nós teremos lá o Jadel Gregório competindo contra eles. Portanto, o ouro vai para o Jonathan Edwards, 17,29. Agora, o melhor do salto feminino. Você vai vendo a Martinez fazendo um salto realmente sensacional. E sem queimar o que é mais importante, veja aí no detalhe. Martinez, 14,53. 14,53. É a melhor marca pessoal dela, né? Ela que é cubana. E agora a Tatiana Lebedeva, da Rússia. Lebedeva é vice-campeã olímpica. E aí o salto vencedor. Você pode ver também no visual como que a marca dela fica bem mais definida do que da Martinez, da cubana Martinez. Não tem o que discutir, né, Neilton? Ela já é velha conhecida dos amigos assinantes da ESPN Brasil, né? Ela já participou de outros meetings que nós transmitimos. E eu chamo a atenção para a velocidade dela. Impressionante como ela corre rápido para saltar. Muito bem, depois da cubana Madeline Martinez, prata no salto triplo, como você viu aí, mais uma atleta da América Latina se destacou. Dessa vez na prova dos 400 metros rasos para mulheres. Está aí a expectativa da largada, a Catherine Mary da Grã-Bretanha, raia de número 3. Catherine Mary da Grã-Bretanha. Com a apresentação das atletas para essa prova dos 400 metros. É uma volta completa na pista. Ana Guevara, do México. Está aí a raia de número 4, muito concentrada. Vamos ao início da prova.
A volta completa pela pista e você vai acompanhando aí no detalhe para a gente saber quem é que leva o ouro na prova dos 400 metros, prova feminina. Vamos acompanhar aí. De olho na raia de número 3, com a Catherine Mary. Um afastamento aí da Cat Freeman, de Maria José Ferreira. Essa prova, ela tem aparecido outras atletas, né? A líder do ano é a Catherine Mary, a atleta que está aí pela raia 3. E realmente deu uma esvaziada na prova devido à ausência dessas duas atletas. E a Catherine Mary dispara na ponta. O recorde não vai ser quebrado, aliás, nenhum dos dois recordes. Ela faz 50,67 com uma larga margem em relação à segunda colocada. E é claro que visualmente a Dalton, Neilton e amigos da ESPN Brasil, antes da complementação da curva, né, da segunda curva, você não tem uma noção exata de quem vai liderando a prova, né? Você teria que estar ali grudado mesmo para a gente poder observar quem é que está na frente, né? No 400 com raso é mais difícil, mas no 400 com barreira dá para ter uma noção boa, porque a gente percebe que tem as barreiras como referência, mesmo elas tendo o escalonamento da pista, mas a gente tem as barreiras como referência. Aí realmente só quando você já está bem mais acostumado com a situação que você consegue perceber. Deu cãibra ali, não? É isso? Não, é uma prova super elástica, né? Os atletas terminam exaustos. Agora, falando ainda sobre a Catherine Mary, ela é a principal, é a primeira do ranking mundial esse ano, é uma das favoritas para ganhar medalha no Mundial, mas também é a maior dúvida de participação do time inglês. Ela está com uma lesão no tendão de Aquiles e não sabe se recupera para a competição. Aliás, eu estava vendo as marcas conseguidas por ela esse ano, ela já fez 49,59 esse ano de 2001, quer dizer, abaixo dessa marca conquistada por ela aí de 50,67, né? Mas aí existem várias influências também, né, Neilton? Até os próprios adversários, né? Ela já entrou na reta bem na frente, imagino que ela tenha controlado ali aquele final de prova. 400 metros com barreiras feminino. Nessa prova, as inglesas ficaram longe do pódio, mas o público britânico gosta tanto de atletismo que nem ligou. Aí você tem a relação das atletas que vão largar na prova dos 400 metros com barreiras. Vamos ver, eu vou na do Adalto, né? Que às vezes para o leigo você olha assim e fala, a raia de número 8 está na frente. Quase sempre. Mas não é bem aquilo que acontece, né, Adalto? Existe escalonamento, né, de uma raia para outra, então você dá para observar bem. Aquela que passar logo a barreira está na frente. Vamos então ao início da prova. Prova feminina, a gente vai vendo lá na raia 8, lá na ponta está a Dudgeon, Sinead Dudgeon, da Grã-Bretanha. Aparentemente ela vai liderando, mas na prática não é isso que acontece não. Vamos ver depois que elas contornarem. Percebe ali, a raia 4 já está na frente. O Adalto já chama atenção para a raia de número 4. Tatiana Terechuk, da Ucrânia. Agora, visualmente, a gente já tem essa noção exata da Tatiana na raia 4. Aqui mais para a parte central, você vai vendo como ela vem para os instantes finais da prova. Pelo visto, nenhum recorde vai ser quebrado. Vamos ali aos 50 metros finais. E aí a chegada da ucraniana. 54,80, marca da Tatiana Terechuk. 54,84. Ela que tem a segunda melhor marca do ano, 53,89. Interessante que essa marca dela foi feita em março, né? Então está longe, foi feita logo no começo da temporada. A expectativa é de que ela possa melhorar bem essa marca ainda. Você quer falar alguma coisa sobre essa prova, Neilton? Só lembrando que é uma prova estritamente tática, no ponto de vista de que o atleta tem que saber exatamente quantos passos ele vai dar entre uma barreira e outra. Eu estava contando os passos da Tatiana, há barreiras que ela consegue fazer em 15 passos, outras em 16. Então, talvez até por causa disso, ela não tenha repetido a marca dela. As meninas procuram correr essa prova com 15 passos entre uma barreira e outra, a prova toda. E as que conseguem fazer isso, conseguem correr abaixo dos 54. Agora, esse detalhe está ligado exclusivamente à questão tática, em que cada atleta, a estratégia de cada atleta na aproximação da barreira, ou tem a ver também com o aspecto biológico, treinamento e a própria compreensão física do atleta? Porque uns têm
as pernas mais longas do que os outros, enfim. Está mais ligado ao condicionamento desse atleta, né? Não existe uma correlação importante entre a altura do atleta, o comprimento das pernas e o comprimento da passada. Não existe? Não existe. Uhum. Quer dizer, treinamento mesmo. Nós podemos ter atletas, digamos aí no caso das meninas, 1,50 m, 1,60 m, com passadas, digamos, maiores do que atletas mais altas. Muito bem, agora a gente vai conferir uma prova onde nós brasileiros, nos acostumamos a torcer pelo Eronilde Araújo. O Eronilde estava se preparando para o Mundial de Edmonton e também não disputou esse meeting. Mas em Londres, a prova foi bem disputada. Expectativa para a largada. Você tem aí a relação dos atletas, a formação das 8 raias, 400 metros para homens. Qual é a comparação que você faria imediata, Neilton, com a prova feminina que a gente já viu há pouco? Exatamente, das marcas, claro. Exatamente no número de passos. Os homens vão tentar correr em 13 passos, né? As mulheres tentam correr em 15 entre uma barreira e outra, e os homens vão tentar correr em 13. Né? E mesmo nesse nível mundial, são pouquíssimos atletas que conseguem correr em 13 todos os intervalos. Vamos acompanhar no detalhe. Não sei se você, assinante em casa, vai conseguir contar os passos para saber da aproximação de cada barreira. É claro que por essa imagem fica muito difícil, mas talvez quando eles contornarem a curva, né, lá na frente, a gente já vai poder ter uma noção um pouco mais exata. Você vai vendo aí a disputa pela primeira posição, a briga pelas raias externas ali. Angelo Taylor, dos Estados Unidos. O Taylor está na raia de número 4. A briga é boa com o Félix Sánchez. Vamos acompanhar. O Sánchez está na raia 3. O Sánchez é da República Dominicana. Ele já dispara para a liderança, vai sozinho. Veja como o Taylor está bem atrás. E aí está, o atleta da República Dominicana consegue essa vitória, 47,95. Dá pra gente comparar as marcas, inclusive. A Tatiana Terechut fez em 54,84. É uma diferença brutal, hein? O Félix Sánchez conseguiu igualar a melhor marca do mundo, né, de 2001, que é justamente do Taylor, que foi em segundo aí. Enquanto as passadas, nenhum dos atletas que participaram aí conseguiram correr todos os intervalos em 13. A maioria deles correu em 14. Bom lembrar, Nenê, que o Edwin Mose foi um dos primeiros, né, a executar essas passadas, conseguir fazer as 13 passadas, por isso também foi um grande fenômeno já na sua época, devido a esse número de passadas que ele conseguia colocar. Aliás, eu estou vendo aqui, o Edwin Moses, ele ainda é o segundo maior recordista de todos os tempos, com 47,02. Perde apenas para o Kevin Young, com 46,78. Esse resultado do Kevin Young foi quando ele foi campeão olímpico, né? E fez bem jovem esse resultado. E o Edwin Moses durou aí predominou acho que durante 10 anos, né? 1980, imbatível. Ele ficou exatamente, 9 anos, 83 para 92. Ele não perdeu. E como você destacou, né, Neilton, o Angelo Taylor tinha a marca de 47,95 e a coincidência aqui, 47,95 a marca obtida pelo Félix Sánchez. Exatamente. O Moses, ele correu invicto 110 corridas, sem ninguém ganhar dele. Quando ele perdeu, não foi um atleta que ultrapassou, foi ele que caiu na última barreira e aí, lógico, todo mundo foi ultrapassado. Foi o Danny Harris que ganhou dele, né? Muito bem, a gente chegou ao final desse primeiro bloco. Daqui a pouquinho, a participação da brasileira Fabiane dos Santos, ela vai correr nos 800 metros, hein? Fique ligado, é uma presença importante e a possibilidade de uma medalha para o Brasil. A Fabiane que você vai conferir daqui a pouquinho. A gente volta com mais finais do meeting de Norwich Union, realizado no Crystal Palace, em Londres. Voltamos já já. A ESPN Brasil, já estamos de volta com as finais do Norwich Union British Grand Prix. Meeting top de linha do Circuito Internacional de Atletismo. Essa competição foi realizada no Crystal Palace, em Londres, no dia 22 de julho. E nós já voltamos correndo. O lendário Michael Johnson está se retirando do atletismo e, por isso, a prova dos 400 metros rasos perdeu um pouco de seu encanto. Mas é sempre bom ficar de olho em quem poderá ocupar o lugar de Johnson. Vamos ver. Olha aí, vamos acompanhar então essa prova importante dos 400 metros. Já está anoitecendo, refletores todos eles acesos. E você tem aí, raia de número 1, John Young, raia de número 2, Mark Hilton, a 3, Irving Thomas, a 4, Mark Richardson.
A de número 5 com Greg Houghton. A 6 com Hadan Al-Bish. Daniel Keynes a 7 e Jamie Bausch na raia de número 8. A expectativa de uma grande prova, né, Adalto? Eu acho que, particularmente, o cara que vai tomar conta, né, dessa prova, ele não está participando. Aí a gente percebe nitidamente que o Vanderlei não está. Eu acho que é o grande nome da prova hoje no mundo aí, que vai, infelizmente, né, ainda não está participando, mas com certeza eu acho que ele vai ser o grande nome dessa prova, brevemente. Vamos torcer para isso. Né? De olho nas raias internas, é aí que vale a briga pela primeira posição. Você vai vendo aí, no detalhe, na raia de número 4, Greg Houghton, na 4, Mark Richardson, na 5, Greg Houghton. A briga pela primeira posição, nenhum recorde será quebrado e uma chegada conjunta ali. Parece que eles diminuíram o ritmo ao finalzinho, quando estavam cruzando a linha de chegada. Quase que juntos, né? O Houghton, da Jamaica, e o Mark Richardson, da Grã-Bretanha. É interessante a gente perceber como veio de trás, né? O Mark Richardson, quer dizer, ele entrou na reta aproximadamente, acho que uns 5, 6 metros atrás. Ó. É impressionante essa chegada, hein? Ele ultrapassou o outro na linha de chegada, exatamente na linha de chegada. Na linha de chegada. Olha como ele vai entrar. Olha como ele está tão atrás ali, ó. Ele é aquele todo de escuro que está mais atrás. E na raia 6, a gente não falou o nome dele, mas é o Al-Bish. Não sei se é assim que se pronuncia, ele é árabe. Atleta da Arábia Saudita, aquele de vermelho que está lá atrás, ó. E essa câmera que está na parte interna mostra no detalhe como a raia 4, o Richardson, consegue ultrapassar na chegada ali. Havia um atleta, né, que chegou a ser recorde do mundo, o Reynolds, que sempre corria dessa maneira. Quer dizer, ele conseguia fazer o último 100 metros próximos de 1 segundo. Era uma marca muito forte e ele sempre ganhava mais ou menos nessa mesma tática. Ele entrava muito atrás e conseguia fazer um final muito rápido. Prova dos 400 a gente já pode chamar de sprint, né, Neilton? O que foi isso que aconteceu aí no final? É uma prova de velocidade, mas é o que a gente estava comentando, né? O que define praticamente essa prova é a capacidade anaeróbica desses atletas. Né? Então, aquele atleta que vinha na frente, nós podemos ver principalmente nessa câmera lateral, né? que vai naquele carrinho. O atleta já cambaleando, quer dizer, ácido lático até a tampa, não conseguindo mais coordenar os movimentos, e o outro vindo de trás. Agora, como é que funciona? A gente estava falando há pouco da questão da visão periférica. Ele estava preocupado com quem via do lado direito dele, o tal do Hadan Al-Bish, da Arábia Saudita. Olhou pelo retrovisor, viu a chegada do árabe aqui. De repente, quando ele olha para o lado, já é tarde, está sendo ultrapassado pelo Richardson. Sim, porque durante a prova toda, né, o atleta da raia 5 e 6, né, esse que foi o segundo, eles lideraram a prova, eles saíram forte e quem lembra, eles foram tirando o escalonamento, aquela diferença de um atleta para outro durante a prova toda. E o atleta da raia 1 também estava fazendo isso, só que o da raia 1 cansou bem mais cedo, né, ficou para trás. E o atleta da raia 4, ninguém nem conseguia ver, nem com visão periférica, com nada, não conseguia ver tão atrás que eles estavam, né? Foi surpreendido, então. Ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido. Foi surpreendido, Cacá, mas também tem um detalhe. No 400 metros, esse final de prova, independente, né, de você ter essa visão periférica de quem está passando, você tem uma preocupação nesse final de chegar, porque realmente é muito duro. Esse acúmulo de ácido lático que o Nilton falou, dói, é uma coisa que dói. Então o cara ele tem uma preocupação logo de chegar e tentar se livrar dessa sensação de dor, né? E a própria desaceleração do atleta acontece em poucos metros após a linha de chegada. Quer dizer, o cara não passa feito um foguete e vai desacelerar lá na frente. Não tem como, ele está querendo parar. Se pudesse parar antes, ele parava antes. Parava antes, pois é. Prova